Provavelmente, quando você sente emoções desconfortáveis, como medo, angústia, ansiedade, a sua primeira atitude é tentar suprimir e se livrar de qualquer maneira dessas emoções. Neste vídeo, eu vou te contar outra maneira mais saudável e funcional para você lidar com essas emoções desconfortáveis. Fica comigo até o final desse vídeo se você quer evoluir e ter mais inteligência emocional para lidar com essas emoções. Eu sou a psicóloga Carolina de Almeida, são quase 10 anos de profissão e eu já ajudei mais de 3.000 pessoas. Sou especialista em terapia de casal e família e terapia cognitivo-comportamental. Todo domingo às 14 horas eu tô aqui contigo trazendo conteúdo sobre autoestima, amor próprio e relacionamentos. Então, quer saber mais sobre emoções desconfortáveis? Neste vídeo eu vou te contar. Não é algo agradável quando a gente sente medo, angústia, ansiedade. Essas emoções desconfortáveis mexem com a gente. E normalmente a gente quer se livrar logo delas. Ou a gente reprime, suprime, ou a gente não toma consciência dessas emoções para lidar de forma mais funcional e adaptativa. As nossas emoções são adaptativas e elas aparecem conforme contexto, elas nos ajudam na nossa sobrevivência. A gente não precisa lutar contra elas. Muitas vezes, o compreendê-las e o buscar alternativas para manejar essas emoções é a melhor maneira de ter uma vida mais funcional e de maior bem-estar. Um primeiro passo aqui é tolerar essas emoções desconfortáveis. Não adianta você querer se desfazer, você querer fugir dessas emoções porque elas fazem parte do nosso instinto de sobrevivência. Ansiedade, medo, angústia estão aqui por alguma razão. Você compreender, você acolher, você tolerar essas emoções é o primeiro passo. Não adianta você lutar contra elas, elas estão ali por algum motivo e é isso que a gente vai tentar compreender. Ao tolerar, ao respirar fundo, ao compreender quais emoções que estão vindo, você vai conseguir manejá-las de forma melhor. O segundo ponto aqui são as respostas adaptativas que você vai ter a partir dessas emoções. Não adianta você simplesmente não querer senti-las, porque você vai sentir. Elas são humanas e elas também são necessárias. Mas não querer senti-las faz com que você não lide melhor com elas. As respostas adaptativas trazem justamente o refletir, o pensar, o racionalizar tudo isso que está acontecendo com você. E isso você vai fazer da maneira que eu vou te contar agora. Quando você estiver em determinada situação e você perceber que essas emoções desconfortáveis estão acontecendo, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, mas eu já estou extremamente ansiosa, angustiada. O que eu vou fazer? Vou simplesmente não ir na entrevista de emprego, evitar, querer acabar logo com essa ansiedade, ou eu vou buscar alternativas para me acalmar para essa entrevista de emprego? Então, o primeiro ponto aqui é você identificar esses pensamentos. Os nossos pensamentos falam muito sobre como a gente está enfrentando, lidando com determinada situação. Aliás, eu fiz um vídeo sobre pensamentos indesejados. Eu vou deixar esse vídeo aqui para depois tu assistir e perceber como esses pensamentos interferem na nossa vida, seja com autossabotagem, seja com a nossa autoestima. Então depois assiste esse vídeo sobre pensamentos indesejados. E na questão das emoções desconfortáveis, quando tem um pensamento, associado a esse pensamento vem essa emoção. Quando a gente questiona esses pensamentos, quando a gente coloca em perspectiva esses pensamentos, dando esse exemplo da entrevista de emprego. Poxa, o que pode acontecer nessa entrevista que eu tô com tanto medo? O quanto eu estou preparada para essa entrevista? Como eu posso me preparar mais? O quanto eu quero esse emprego? Quantas outras entrevistas de emprego eu já fiz e eu já entendo, já compreendo, já tive uma experiência anterior de uma entrevista de emprego? Como está o meu currículo? São diferentes pensamentos alternativos, questionamentos que a gente faz para si mesma
para conseguir diminuir essa intensidade dessa emoção desconfortável. Você não vai simplesmente fugir disso, você não vai simplesmente suprimir isso, reprimir isso, você vai trabalhar essa emoção a partir desses pensamentos para ir reduzindo essa intensidade tão negativa dessas emoções. E esse desconforto, não que ele vai simplesmente sumir, mas ele vai ir reduzindo e vai fazer com que você enfrente a situação de uma outra maneira mais funcional e saudável. A partir desses questionamentos, através dos teus pensamentos e da redução da intensidade dessa emoção ruim associada, você vai partir para ação. No dia seguinte você vai levantar, você vai tomar o seu banho, você vai respirar fundo, você pode aplicar técnicas de respiração para se acalmar e você vai fazer essa entrevista de emprego sim, porque você quer essa vaga e vai dar o seu melhor naquele momento, o melhor possível daquele momento. Esse exercício é justamente para você se relacionar de forma mais objetiva com determinadas situações e não simplesmente se deixar tomar pelas emoções. A inteligência emocional é a tomada de consciência das suas emoções e você aprender a manejar essas emoções e não simplesmente evitá-las, simplesmente se deixar dominar por essas emoções, agindo de forma impulsiva, agindo de forma descontrolada ou simplesmente paralisando. Então, tenta colocar em prática. Se você se sentir ansioso, com medo, angustiado, triste, questiona o que está acontecendo, o que despertou isso, o quanto faz sentido eu me sentir assim, o quanto eu posso agir diferente da forma que eu estou agindo e isso vai me trazer mais benefícios. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, é algo bem prático, é algo que a gente pratica sim no consultório, através da tabela de pensamentos automáticos disfuncionais, para a gente exercitar o lidar melhor com essas emoções, o entender que as emoções desconfortáveis fazem parte da vida e as emoções são adaptativas. E a gente está aqui para evoluir, para melhorar e para se desenvolver como ser humano.